Então agora, já a cama arrumada, a gente tá na hora de tirar o pijama, né? Então é isso, olha só que linda essa foto das crianças quando eram bem pequenos. O Guilherme e a Alice. Então é isso, gente. Agora eu vou lá tirar esse pijaminha e continuar a limpeza lá na cozinha. A tarde já caiu, já começou a anoitecer agora. E ó, lá no céu, uma estrelinha. Somente uma estrelinha. Ó. Já tirei a minha roupa do varal, daí eu deixei aqui no varalzinho do chão pra separar. Aqui tá meio seco, aqui tá úmido e essa parte aqui tá bem molhado. Daí também já deixei os dois tapetinhos meu que eu tinha lavado ali. E lá na lavanderia, gente, eu tenho mais aquele cesto enorme ali, ó, de roupa pra secar, né? Vou tirar o que tá enxuto na secadora pra colocar os nossos uniformes pra enxugar. E agora, gente, eu já vou começar a janta. O arroz não. O feijão aqui, ó, ele já cresceu bastante na travessa. Olha como ele ficou grande, né? E eu vou colocar, cozinhar agora. Fazer um feijão bem fresquinho. Mas antes, gente, eu vou fazer um cafezinho. Que só depois de um café, pra animar a vida, né? Começa a janta. Aqui eu tenho cortado bacon, que é para fazer tempero do feijão, e aqui linguiça defumada, que é para mim fazer a farofa. Para a farofa aqui eu tenho o repolho já picadinho, tenho uma cenoura ralada, e aqui alho e cebola, gente, para os temperinhos, mas eu vou repartir, né, um pouco para o feijão, um pouco para a farofa. E aqui eu vou colocar um pouquinho da cenoura, que eu sempre reservo para congelar, para preparar, assim, outras receitas, porque na verdade o que eu tenho aqui é um pouco demais, então eu vou tirar um pouquinho aqui e vou guardar na geladeira. E eu vou colocar a cebola, enquanto isso vai ficando aqui a linguiça pra mim fazer a farofa. Eu gosto de deixar assim os ingredientes um pouquinho já na mão, que facilita bastante a vida da gente. Então, vou colocar a cebola aqui. Até eu já tenho um pouquinho pra congelar, quando eu precisar de... Eu gosto às vezes de colocar no arroz, para o arroz ficar mais colorido. Às vezes a gente coloca no molho, pra dar uma corzinha também. A linguiça eu vou deixar ela fritar um pouquinho mais. E daí depois eu vou colocar o repolho, depois a cenoura e por último eu gosto de colocar os ingredientes como cebola, alho, né? Esses temperinhos. Então aqui eu vou aguardar um pouquinho mais e daí depois eu coloco um pouco do alho também.
Então, gente, agora eu vou colocar aqui o nosso repolho. E vou esperar dar uma boa murchada no repolho para depois eu colocar a cenoura. Então agora eu já aumentei o fogo. E o tempero do feijão também já tá pronto já para colocar o alho. Agora eu vou só trocar. Vou só trocar de talher aqui. Então aqui eu vou colocar um pouquinho do feijão. E esse tempero eu ia colocar nessa panela, mas eu resolvi que vou temperar direto na panela de pressão para depois eu passar para os potinhos para guardar na geladeira. Porque o feijão cresceu tanto quando eu coloquei na água que deu mais do que o esperado. Então encheu bastante a panela de pressão. E na verdade esse tempero que eu fiz aqui, ele ficou muito tempero para uma panelinha dessa de feijão. Então eu vou temperar todo o feijão e já guardar temperadinho. Olha como ele deu uma boa murchada aqui, ó. Então agora eu vou colocar o resto da cenoura. Pra mim, farofa sem cenoura não é a mesma coisa. Ó, o temperinho do feijão já tá pronto. Deixar dourar um pouquinho mais o alho. No feijão eu gosto de colocar o alho assim, mesmo quando eu não faço com bacon, eu gosto de colocar o alho bem douradinho. E quando é temperinho para colocar, por exemplo, no arroz, quando eu coloco, eu prefiro que o alho fique um pouquinho mais branco, mais branquinho. Olha esse temperinho, que delícia. Já tá bom. Agora eu vou dar uma baixadinha aqui. Olha como encheu. A panela de feijão encheu. E depois eu vejo o sal do feijão, ver se tá bom ou não. Primeiro eu vou dar mais uma fervidinha aqui no feijão para ele pegar bem os temperinhos. Daí que eu vou ver o gosto do sal, porque o bacon já tem o sal. Então se eu colocar sal agora, o feijão vai ficar muito salgado. Então a gente tem que sempre estar dosando a quantidade de sal. O feijão vai precisar só de uma pitadinha. Já tá quase bem, né, quase salgadinho. E aqui a farofa que eu vou fazer, gente, eu vou pôr um pouquinho mais de sal. Eu gosto da farofa um pouquinho mais salgadinha, mas também não salmoura, né? Tem que fazer e provar. Agora eu vou colocar o alho, gente, e colocar um pouquinho mais de sal. Porque ainda não tá bem no ponto. Olha só, meninas, que maravilha que ficou essa farofa, gente. Olha, ficou maravilhosa. Eu adoro a farinha biju pra farofa. Adoro, amo. Então agora, gente, eu vou tampar. E vou colocar aqui, gente, não precisa lavar, porque era do próprio temperinho que eu tava fazendo, né? Agora eu vou transferir um pouco do feijãozinho aqui. E eu vou estar guardando, então, um pouquinho na geladeira também, né? Porque ele é fresquinho.
E ficou uma maravilha, olha só. Olha que lindo esse feijão. Ó, gente, aqui deixei para esfriar um pouquinho, né? Porque ele tá muito quente para pôr no congelador. Então, assim que amornar um pouquinho, eu tampo e congelo. E fica bem mais fácil. Então, esse tantinho aqui, eu acredito que dá para uns 3 dias cada vidrinho desse, né? E eu preciso comprar uns potinhos desse, tamanho um pouquinho assim menor, para que eu possa estar guardando na geladeira pequenas porções assim, pra não deixar na panela, que no caso eu tiro da panela, coloco no potinho de vidro pra guardar na geladeira, né? Porque a gente não pode deixar, então, né, gente, os alimentos na panela. Eu tô sempre tirando da panela, colocando nos potinhos, no potinho de vidro. Quando eu não tenho de vidro, eu coloco no pote de plástico mesmo. Não é o ideal, mas a gente às vezes não tem pra, né, pra todos. Então, eu tô sempre comprando de pouco em pouco, né? Mas ainda me falta bastante potinho de vidro desses, né? Então, agora eu vou... Já esquentei a água, vou fazer um arroz. Tenho carne de panela que eu fiz meu dia, então sobrou bastante. A gente vai comer na janta também. E vai ser isso. Vou fazer uma saladinha e tá ótimo, né? Só agradecer a Deus pelo alimento que a gente tem. Fazer tudo com muito amor e carinho, porque é pra família da gente, né? Pros filhos. E dar graças a Deus, né? Porque a gente tem a disponibilidade de estar preparando as coisas, né? Tanta gente por aí que não tem, né, saúde suficiente, mas enfim, né, gente? Então, só agradecer todos os dias por tantas bênçãos na vida da gente, por mais que seja assim um dia comum, que você vai preparar um arroz, que você vai preparar um feijãozinho fresco para a família, um cafezinho. São esses pequenos momentos que contam, né? Só agradecer a Deus. Gente, isso aqui, ó, dá um adubo pra terra. Gente, maravilhoso. Deu tudo isso aqui, ó, de suco. Agora eu vou coar esse suco, né? E também vou fazer um bolinho de cenoura, porque pra amanhã, né? Então, pra amanhã, a gente só tem broa e pão francês pro café da manhã. Daí eu sempre gosto, assim, de começar a semana já com um bolinho caseiro. O Guilherme até comprou, gente, um bolinho de requeijão e... como é que se chama? Romeu e Julieta, vocês vão me entender. E daí, muito gostoso. Mas a gente tomou café, comeu um pedacinho do bolo, só tem um pedacinho ali. E não vai durar aquele pedacinho. Gente, eu tô coando aqui, então, o suco de laranja e vou deixar separado
esses bagacinhos ali da casca pra mim jogar lá no quintal amanhã. Ó. Então, eu já tô coando desse jeito aqui no caneco, porque a última vez eu coei direto na jarra e me apurei, porque ele vaza um pouquinho. Então, assim, é melhor pra sair sem esses gominhos da laranja. Daí eu vou fazer o suquinho, vou fazer uma saladinha, o arroz já cozinhou. Daí a gente já vai jantar e eu vou preparar o bolinho pra ação também, porque agora são... Deixa eu ver... Agora são 8h46 da noite. Então, a gente vai... Acho que até a gente vai jantar primeiro e depois eu faço o bolo. E daí eu já lavo a louça tudo de uma vez só. E eu fico mais tranquila que eu lavo a louça, não vou ter louça pra lavar. Então, ele ficou um pouquinho cítrico demais, gente. Eu vou colocar um pouquinho de água. Só vou deixar um restante assim pra mim fazer o suco. Quer dizer, pra mim fazer o bolo. Então, aqui tá a saladinha que eu preparei, gente. De tomate, alface e ovinho em conserva. O suquinho que eu preparei. E a mesa pra nós três jantarmos. Olha que carinho. Maravilhoso, né? Tão bom a gente fazer as coisas assim com amor, carinho. Esse jogo americano aqui, ó, de todos é o mais simples e é o que eu mais gosto. Porque ele tem esse caminho de mesa aqui, que eu digo, que dá pra gente preparar, assim, salada, algum prato especial, né? Tanto eu posso colocar assim, como eu posso colocar assim, ó, compridinho na mesa também. Mas eu uso esse caminho de mesa aqui só pra isso, né? Pra quando a gente vai preparar a mesa, colocar, assim, os alimentos já arrumadinho na mesa. Então, meninas, só passando por aqui para finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje, tá bom? Agradeço muito a companhia, agradeço aos inscritos novos que vêm chegando por aqui. Sejam todos sempre muito bem-vindos. E obrigado por acompanhar os vídeos, né? Assistir, quem comenta. Gostaria muito de saber o que vocês estão achando, né? Dos vlogs que eu venho fazendo ultimamente, mais cozinhando do que faxina em si, né? Quero agradar os dois lados da moeda, mas a gente sempre fica errando em alguma parte ou deixando... Enfim, a gente nunca consegue agradar todo mundo. Comentem aqui embaixo o que vocês vêm achando dos vídeos. Se vocês têm alguma sugestão para que eu possa estar trazendo por aqui também. Eu vou amar, né, ver os comentários de vocês e responder assim que possível, tá bom? Então é isso, meus amores. Grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!